advogado contratado pelo Ciro Nogueira para defendê-lo no caso Master, está montando para livrar, gente, não só o Ciro, mas derrubar potencialmente o caso Master inteiro. Eu pretendo sim usar essa força, né, que um presidente recém-eleito tem junto ao Congresso Nacional para, dentre outras coisas, aprovar uma anistia ampla, geral e restrita para que o presidente Bolsonaro possa, no dia 6 de janeiro do ano que vem, subir a rampa do Planalto junto comigo. Eu arrepio tudo, cara. Só de ouvir isso eu fico... Nossa! Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Estados Unidos monitora a ação de Moraes contra o jornalista maranhense. É isso mesmo. O governo dos Estados Unidos acompanha a investigação aberta pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal contra o jornalista Luiz Pablo Conceição Almeida. O caso passou a ser observado pela gestão do presidente Donald Trump, enquanto autoridades americanas avaliam a possibilidade de retomar sanções da Lei Magnitsky contra o magistrado. As informações foram coletadas pelo jornalista Paulo Capelli, do Correio da Manhã, junto a integrantes do governo norte-americano. A análise sobre possível violação à liberdade de expressão e intimidação da imprensa envolvendo o caso do comunicador maranhense. A investigação teve início após uma reportagem publicada por Luiz Pablo sobre um suposto uso do carro oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão por familiares do ministro Flávio Dino. Em março deste ano, Moraes autorizou uma operação da Polícia Federal na residência do jornalista, apontando indícios do crime de perseguição. Segundo fontes ligadas ao governo americano nos Estados Unidos, existe o entendimento de que jornalistas podem responder judicialmente por conteúdos publicados. No entanto, a abertura de inquérito por perseguição e a realização de busca e apreensão despertam a atenção em Washington. Ainda de acordo com interlocutores, a investigação conduzida por Moraes pode ser anexada a outras denúncias envolvendo supostos abusos atribuídos ao ministro. Apesar disso, não há prazo definido para eventual retomada das sanções previstas na Lei Magnitsky. E grande revolta começa e oposição articula ataque pesado contra Moraes. É isso mesmo. Após decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender a aplicação da lei da dosimetria, que reduz apenas aos presos do 8 de janeiro, parlamentares já articulam uma forte reação. O deputado federal Gilberto Silva, líder da oposição, afirmou que esse foi mais um ato ditatorial de Moraes e revelou as ações que serão tomadas para frear o avanço do poder judiciário. Abre aspas. Cadê a separação entre poderes? Temos que pressionar os líderes para aprovar a PEC 8, que veta decisões monocráticas. Em segundo lugar, temos que lutar pela anistia ampla, geral e restrita. Em terceiro lugar, solicitar mais uma vez o impeachment do ditador da toga, que não respeita a Constituição. Fecha aspas. Concorda com as medidas adotadas pela oposição? Deixe aqui nos comentários. Cacai já tem um plano para anular o caso Master inteiro. O jornalista Diego Amorim ele revelou no site Platô BR a estratégia jurídica que o Cacai, advogado contratado pelo Ciro Nogueira para defendê-lo no caso Master, está montando para livrar, gente, não só o Ciro, mas derrubar potencialmente o caso Master inteiro. E a estratégia tem nome: anular as provas que a Polícia Federal já tem nas mãos. Eu vou te explicar agora, frase por frase, o plano e por que os investigadores estão temendo o que vem pela frente. Leia aqui comigo, ó. Na primeira nota divulgada como advogado de Ciro Nogueira no caso Master, o Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, aquele famoso advogado das prerrogativas que vivia atacando a Lava Jato, mas que não tem uma grande densidade, fundamentação, é uma pessoa da influência ali do relacionamento com os ministros, aquele que aparece de bermuda no STF em fotos, você lembra dele? Pois bem, ele criticou o que ele chamou de medidas investigativas graves e invasivas tomadas com base em mera troca de mensagens, sobretudo de terceiros. Cacai acrescentou uma previsão.
Esse tema deverá ser enfrentado tecnicamente pelas cortes superiores muito em breve. Assim como aconteceu com o uso indiscriminado das delações premiadas, coisa que ele tanto critica que aconteceu na Lava Jato e que nos permitiu recuperar bilhões e botar corrupto pela primeira vez atrás das grades. Se leva corrupto pra cadeia, Cacai é contra, ele tem uma tese contra. Claro que muito bem pago a peso de ouro pelos seus clientes poderosíssimos, riquíssimos, muitos deles com dinheiros ali de origem incerta nos seus bolsos. Me diz aí se isso não é um perigoso recado, gente, para os togados do STF. O Cacai está dizendo aí em letras claras que ele vai pedir para as cortes superiores, ou seja, para o STF, anular as mensagens que a Polícia Federal usou para fundamentar a operação contra Ciro. E olha o paralelo histórico que ele usa. Ele diz, assim como aconteceu com o uso indiscriminado das delações premiadas. O Cacai, ele tinha dado a letra antes mesmo dessa nota dele, numa entrevista dele para a imprensa. Acompanha aqui comigo, ó. Olha aí. Que é uma medida altamente invasiva, com base na análise somente de celular de terceiro. Até onde eu sei, pelo que eu li da decisão do ministro André, não há nenhum celular do próprio senador Ciro Nogueira. Então, isso causa espécie, porque quando começou a Operação Lava Jato, existia, como vocês se lembram, algumas delações e imediatamente após eram tomadas medidas invasivas como busca e apreensão e outras medidas. Depois nós fomos ao Supremo, por coincidência, nós fomos advogados, inclusive num caso do próprio Ciro, e o Supremo determinou que tinha que haver algum tipo de corroboração externa, ou seja, não se pode fazer uma medida simplesmente com base em delação. Hoje isso é pacífico. E para nós há uma estranheza, porque, claro que foi uma surpresa, ter uma medida de busca e apreensão com base, até onde podemos ver, claro, nós não temos o conhecimento completo da investigação, agora que nós vamos fazer o pedido. A próxima medida é pedir acesso a tudo que tem lá. Nós apenas tivemos acesso à decisão do ministro André, nós respeitamos, evidentemente. A busca e apreensão foi absolutamente respeitosa e tranquila, sem espetacularização. É basicamente isso aí. Presta atenção, você conseguiu entender o que está acontecendo? Basicamente o que o Cacai está querendo agora é que a pessoa investigada, ela assine um recibo, uma confissão com firma reconhecida dizendo eu pratiquei os crimes, venho fazer uma busca e apreensão. Ele está dizendo que quando você encontra uma prova da corrupção eventualmente, né, em tese, do Ciro Nogueira, no celular do Vorcaro, sem que o Vorcaro esteja conversando diretamente com o Ciro, aí não poderia usar essa prova. Peraí, se o Vorcaro conversa com outras pessoas de uma corrupção com o Ciro, gente, isso aí é claro que é prova. É ele conversando com pessoas da relação dele, falando do que o Ciro fez. Esse é um começo de investigação. Você vai e faz a investigação. Se você achar prova consistente o suficiente para acusar, acusa. Se achar prova acima de qualquer dúvida razoável, você condena. Mas é claro que você pode usar aquilo como material probatório para você começar a investigação. Só que o Cacai quer dizer que não, que isso aí é abusivo, é ilegal. Só que o pior aqui é que parece uma jogada ensaiada. O Cacai, ele tá dando a senha para que o STF repita a mesma engenharia jurídica que destruiu a Lava Jato. Só que agora, para acabar com o caso Master. E essa tese é mais grave do que parece. Olha aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. No meio jurídico de Brasília, o trecho foi interpretado com uma piscadela por uma ala do STF que já deu sinais de concordar com esse raciocínio. Todo mundo aí isento, imparcial no STF em relação ao caso Master, né? Que só estão concordando por tese jurídica boa, né? Ah, vamos e convenhamos. Olha aqui o que o ministro Gilmar Mendes ele escreveu no X dele quando vazaram as mensagens íntimas do Daniel Vorcaro e da Marta Graef, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vou aumentar para você ver melhor. Deixa eu aumentar. Vamos ver aqui, ó. Ao permitir a publicação de diálogos íntimos de um casal, o Estado e seus agentes não apenas falham em seu dever de guarda, mas desrespeitam a legislação que impõe categoricamente a inutilização de trechos que não interessam à persecução penal. Esse cenário evidencia a necessidade inadiável da aprovação da LGPD penal, garantindo que o tratamento de dados da esfera criminal não seja subvertido em ferramentas de opressão. E em março, o Gilmar também disse isto aqui, ó. Aí, ó, naquele mesmo mês, durante a sessão do plenário da STF, Gilmar classificou a quebra do sigilo de mensagens do caso Master, ainda em referência às conversas íntimas, como deplorável e abominável. E criminoso, acrescentou na ocasião, Alexandre de Moraes estava tendo as mensagens com referência a ele também divulgadas, né? De novo, totalmente imparcial, né? Um exemplo de isenção e imparcialidade, o Moraes é ou não é, né? Ou seja, gente, o que está se dizendo aqui é que quando o Cacai vai levar essa tese aí dele pronta para a STF, ele já tem pelo menos 2 votos garantidos para anular tudo, o do Gilmar Mendes e o do Moraes. E sabe, sei lá, quantos mais. Lembrando
que a CPMI do INSS foi barrada no STF com o voto de 8 dos 10 ministros. Só Fux e Mendonça votaram para a CPMI prosseguir. A coluna ela fecha aqui cravando o medo dos investigadores. Investigadores, ainda que constatem serem situações diferentes, ligam os pontos e temem que esteja sendo preparado o terreno para futuras tentativas de anulação de provas com base nesse entendimento. O que os investigadores estão dizendo? Peraí, você ter conversas do Vorcaro com outras pessoas sobre o Ciro Nogueira, sobre atividade criminosa é uma coisa. Vazar a conversa íntima do casal, do Vorcaro e com a Marta é outra coisa, a gente pode distinguir. Mas aí você vai somando tudo, o que parece que eles estão fazendo é testar o chão para anular a prova, para anular o caso. Vejam que a ideia aí do Gilmar, quando ele fala ali de LGPD penal, é assim, o que não tem a ver com a investigação tem que ser destruído. Mas espera aí, muita coisa você só descobre que tem a ver com a investigação quando você traz à tona, quando se discute, quando se relaciona com outras informações que você não tinha. E aí o que ele quer é dizer que qualquer coisa que você tenha usado, que não diga respeito especificamente a quem você já estava investigando, vai ser legal. Ou seja, eles estão aí costurando, fazendo um espantalho, fazendo um Frankenstein, provavelmente. Esse é o medo dos investigadores, é o medo que eu tenho, conhecendo o histórico do Supremo, que estão costurando alguma coisa para anular esse caso. Aí eu te pergunto, nós vamos deixar isso acontecer? Vamos assistir à destruição do caso Master, repetindo a Lava Jato de braços cruzados? Olha, eu não vou. E por isso que eu dei um passo adiante, sou pré-candidato ao Senado aqui no Paraná. Por isso, para lutar pelo Brasil, para botar corrupto na cadeia, para frear os abusos do Supremo. Agora, isso aqui, gente, é essencial no nosso momento histórico. Isso aqui é o nosso câncer hoje. O que está acontecendo, corrupção na alta escala, nos mais altos escalões do Brasil, e a blindagem das pessoas investigadas, que deveriam ser investigadas e não são. Então a gente precisa encher o Senado com candidatos honestos de direita, para acabar com essa farra dos intocáveis de Brasília, nesse festival de pizzas sucessivas históricas, nessa orgia da impunidade. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Vocês perceberam que desde que o Flávio Bolsonaro começou a dar entrevistas, e ele está dando 2 entrevistas por dia, o Lula parou de dar entrevistas completamente? A equipe do Lula percebeu que se deixar Lula dar entrevistas e o povo brasileiro puder comparar Lula e Flávio Bolsonaro, a distância do Flávio à frente do Lula vai só aumentar. Lula não consegue formular uma frase, ela não tem começo, meio e fim, ele não consegue raciocinar direito, ele não consegue verbalizar o que ele pensa. Enquanto Flávio Bolsonaro, em todas as suas entrevistas, alcança cada vez mais votos e mais apoio. Ponderado, equilibrado, falando diretamente sobre o assunto, tendo começo, meio e fim, mostrando que tem um posicionamento de um estadista, algo que o Lula claramente não tem. E aí tem agora 2 entrevistas, 2 trechos da entrevistas de ontem do Flávio Bolsonaro para a CNN, que se você não está acompanhando o posicionamento, a performance, né? Esses 2 trechos aqui te mostram por que o Flávio Bolsonaro está disparando nas pesquisas. Aqui, a jornalista tenta encurralar ele numa situação em relação ao seu pai. Veja o que ele fala. Oi, senador. Débora falando contigo aqui de Brasília. Senador, na última entrevista que o senhor deu aqui para o 360, boa tarde, eu te perguntei se havia possibilidade do seu pai, Jair Bolsonaro, caso se tornasse elegível e fosse solto a tempo, se ele poderia te substituir na candidatura à presidência. O senhor disse que não. Depois também perguntaram para o senhor se Jair Bolsonaro poderia ter um cargo, ser ministro, eventualmente, de um eventual governo do senhor. O senhor disse que não. Enfim, gostaria de saber o seguinte: por que Jair Bolsonaro não participaria efetivamente do seu governo quando o senhor assumir, caso ganhe? Olha, Débora, acho que, se não me engano, não foi isso que eu falei. O que eu disse, me perguntaram quem seria o presidente de fato, né? Seria o Flávio Bolsonaro ou o Jair Bolsonaro. E, obviamente, eu respondi, né, que, em sendo a vontade do povo, o presidente será Flávio Bolsonaro e o Jair Bolsonaro vai ser sempre o meu norte. E a minha bússola, a minha referência, a pessoa com quem eu me consulto, uma pessoa que tem experiência, né, inigualável, alguém que tem um faro político que eu desconheço, alguém que tem aparecido no Brasil, e é o melhor presidente da história do Brasil. Então, certamente, se ele quiser
exercer algum cargo no meu governo, é óbvio que ele vai exercer sim. Eu digo mais, eu vou trabalhar muito para que essas eleições a gente consiga botar um fim a esse ciclo de corrupção, miséria e enganação que é o ciclo do PT. E nesse meio tempo, entre as eleições e a nossa posse em janeiro do ano que vem, além de um grande pacote de ajustes fiscais, eu pretendo sim usar essa força, né, que um presidente recém-eleito tem junto ao Congresso Nacional para, dentre outras coisas, aprovar uma anistia ampla, geral e restrita para que o presidente Bolsonaro possa, no dia 6 de janeiro do ano que vem, subir a rampa do Planalto junto comigo. Arrepio tudo, cara. Só de ouvir isso eu fico... Nossa! Senador, então deixa eu só emendar aqui essa pergunta que eu acabei de fazer. Desculpa, Jussara, deixa eu só emendar a pergunta aqui, mais uma pergunta, ainda sobre isso que eu estou falando, que é o seguinte, então, a gente pode dizer que, por exemplo, se o senhor conseguir, né, enfim, nesse trabalho, tornar o seu pai... tirá-lo da cadeia, etc., ele poderia ser um ministro, por exemplo, do seu governo. O que o senhor gostaria, assim, no seu íntimo, o que o senhor gostaria, qual cargo, não na opinião dele, mas na sua, o senhor gostaria de ver Jair Bolsonaro exercendo no seu governo? Olha, eu vou ter a honra de contar com o melhor conselheiro que um presidente da República pode ter, não só pela experiência que ele teve durante os 4 anos, uma pessoa que está sofrendo uma grande injustiça e que também cresce ainda mais, amadurece ainda mais em diversas áreas, faz muitas reflexões. Eu tenho certeza que algumas coisas ele poderia fazer diferente. Agora, Débora, eu não tenho como nomear o presidente Bolsonaro no ministério agora. Eu sei que eu posso contar, vou poder contar com ele para me aconselhar sempre que possível, como eu faço até hoje. Em algumas oportunidades eu pergunto a opinião dele, uma pessoa que tem uma experiência inigualável no Brasil, uma pessoa que tem uma inteligência, né, que também fora da curva, mais uma vez que tem uma visão política muito acima de qualquer outra pessoa que eu conheça aqui na América Latina. Então, para mim, é um grande privilégio contar com ele. Agora, nunca perguntei para ele se ele tem vontade de assumir um ministério no meu governo. Vamos falar a verdade, seria uma coisa maravilhosa. O Lula perdeu, Jussara, ter o Bolsonaro no ministério. Pensa numa situação dessa, cara, que assim, a volta por cima. Vamos lá, agora o Flávio falando da proximidade do Lula com o crime organizado. Mais uma grande oportunidade de trazer o concreto aqui para o Brasil, né? Como, por exemplo, fazer uma parceria de fato para combater o crime organizado, porque fica parecendo que ele foi lá mais uma vez para defender os seus eleitores do CV, do PCC, que continuam, né, trabalhando no Brasil como se nada tivesse acontecendo. Trabalho que eu digo de forma irônica, é óbvio, porque parece que é assim que o atual governo enxerga. E pior, Jussara, ele fala que daqui a uma semana ele vai começar a combater o crime organizado de verdade. Na véspera da eleição, no final do 3º mandato dele, agora ele vai começar a combater o crime organizado. E pior, ainda fala que vai ser na semana que vem. Ele fala assim, olha, tem mais uma semana, quem conseguiu fugir, beleza, né? Quem não conseguiu vai ser pego. Isso é um vexame para o Brasil. Eu quero falar para o Lula, né, que ele também tem um prazo de validade, a final deste ano. Você vai embora final deste ano. E vocês, marginais, que estão ouvindo essa entrevista do CV e do PCC, vocês vão ter que, quem não for embora até janeiro do ano que vem, vai ser preso ou vai ser neutralizado pelas nossas polícias. Neutralizado quer dizer CPF cancelado. O Flávio, gente, me desculpa, eu não sabia que o Flávio tinha essa capacidade de articulação, de oratória, de ir direto ao assunto, de explicar as coisas com essa clareza. Sinceramente, eu não sabia, porque ele era mais na dele, ele não é um cara das redes sociais, ele não postava direto. E o Brasil inteiro tá olhando e falando assim, bicho, o cara é bom. O cara sabe falar, é posicionado, tem os valores do Bolsonaro, mas tem um jeito mais, vamos supor assim, com menos rejeição, né? Ele sabe se portar e filtrar as palavras e rebenta nas entrevistas. Enquanto isso, a equipe do Lula tirou ele das entrevistas. Lula não está dando entrevistas mais, a não ser se for um ou outro jornalista super puxa-saco no ambiente controlado e com script pré-produzido pelo Sidônio dizendo exatamente o que ele pode e o que ele não pode falar. Porque agora ele estava lá nos Estados Unidos, foi dar uma coletiva de imprensa e defendeu o tráfico de drogas, dizendo que o tráfico de drogas é o povo que precisa de dinheiro, aí tem que trabalhar. É um trabalho, é uma fonte de renda. E depois eles avisam os traficantes, olha, fujam aí, porque eu vou ser obrigado a fazer alguma coisa contra o tráfico de drogas, então é bom vocês fugirem agora que vocês têm uma semana. Enquanto isso, o Flávio Bolsonaro falando, cara, eu tô preocupado, porque tá fácil demais. Assim, desgastar o Lula
avançar nas pesquisas, despertar a população para as mazelas do PT, conseguir apoio para o Flávio, tá muito fácil. E quando as coisas ficam muito fáceis, a gente direita, a gente já fala, tem um trem errado, vai vir alguma bomba aí, não é possível. Porque assim, o Lula tá... Cadê a equipe dele para ajudar esse cara? Enquanto isso, o Flávio tá deslanchando assim, super afiado. Eu tô preocupado. Será que é alguma estratégia do PT fingir de idiotas agora, fingirem de retardados agora, para lá na frente vir com uma arma secreta? Porque tá muito fácil. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!